O Império Silencioso, a queda de Christopher. Atenção! Amantes de histórias que tiram o fôlego. Prontos para uma jornada de engano, poder oculto e uma queda que fará você questionar tudo o que pensava saber? Então, dê um like neste vídeo agora mesmo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nossas próximas entregas. A bordo de um elegante Aston Martin DB11, de um negro obsidiana reluzente, ele rasgava as ruas da cidade. Seu motor, um suave rugido de pura potência. Ao volante, Christopher Davis, um homem cujo patrimônio líquido era tema de discussão nas revistas financeiras, olhou para o assento do passageiro. Lá, Brooke Summers, deslumbrante e com uma angústia artisticamente elaborada, segurava o estômago. Era uma emergência, um desvio em sua vida meticulosamente planejada. Seu telefone vibrou no console, exibindo uma foto de sua esposa grávida, Jessica. Ele ignorou. Ele estava ocupado sendo o herói da mulher ao seu lado. Ele parou na entrada privativa exclusiva da instalação médica mais prestigiosa da cidade, um lugar construído para a elite. Estava prestes a exigir o melhor para a melhor. Ele não tinha ideia de que era um convidado em um reino que nunca soube que existia, caminhando para um julgamento que jamais poderia ter previsto. O Centro Médico Hartman não era apenas um hospital, era uma declaração. Sua fachada reluzente de vidro e aço se erguia no horizonte como um monumento à medicina moderna e à imensa riqueza. Valets com impecáveis uniformes cinzas moviam-se com uma eficiência silenciosa, acostumados com as figuras mais poderosas da cidade. Christopher Davis não esperou por ninguém. Parou o Aston Martin com um chiado bem em frente à entrada principal, deixando o motor ligado enquanto saltava. "Socorro! Preciso de um médico! Agora!" latiu ele, sua voz acostumada à obediência instantânea. Ele contornou o carro para ajudar Brooke, que soltou um gemido convincentemente fraco enquanto se apoiava pesadamente nele. Ela era a atriz por ambição e hoje estava dando a atuação de sua vida. Um leve tontura após um brunch com champanhe havia sido magistralmente transformada em uma potencial crise médica que exigia a atenção imediata e exclusiva de Christopher. "Meu estômago!" sussurrou ela, a mão estendida dramaticamente abaixo das costelas. "É uma dor aguda, Chris. Veio do nada." O rosto de Christopher era uma máscara de preocupação, mas sua mente estava na logística. Entrar, conseguir o melhor médico, jogar um pouco de dinheiro e sair. Esta era uma interrupção inconveniente, mas administrável. Seu telefone vibrou novamente. Jessica. Ele silenciou-o com um movimento do polegar. Ele a ligaria mais tarde e diria que estava preso em uma reunião de diretoria de última hora. Era a desculpa habitual dela, e ela nunca questionava. Por que questionaria? Ela era a doce, confiante, simples Jessica, o pano de fundo estável perfeito para sua vida dinâmica. Uma equipe de camareiros se aproximou com uma cadeira de rodas, seu profissionalismo em marcado contraste com o pânico fabricado de Christopher. "Precisamos de uma suíte privada, a melhor que vocês tiverem, e quero ver o chefe de medicina imediatamente", exigiu Christopher, já tirando seu cartão de crédito Platinum, como se fosse um cetro. O camareiro principal, um homem com um rosto calmo e curtido, simplesmente assentiu. "Cuidaremos da paciente, senhor. Por favor, dirija-se ao balcão de admissão para os procedimentos necessários." Christopher zombou. "Os procedimentos são para outras pessoas. Apenas debitam tudo neste cartão." Davis. Christopher Davis, CEO da Kronos Innovations.
O nome deve ser suficiente. Ele esperava um lampejo de reconhecimento, uma mudança de postura, a diferença a que estava tão acostumado. Não obteve nada. O camareiro focou-se inteiramente em acomodar Brooke na cadeira de rodas, seus movimentos suaves e praticados. Brooke, por sua vez, ofereceu um sorriso fraco a Christopher. Seus olhos se fecharam. Enquanto a levavam para dentro, Christopher a seguiu, seus caros sapatos italianos ecoando impacientemente no chão de mármore polido. O lobby era menos um hospital e mais um hotel 5 estrelas. Uma cachoeira fluía por uma parede de granito, o som um murmúrio relaxante. Arte abstrata, do tipo que custava mais do que uma casa suburbana, adornava as paredes. Ele foi até o balcão de recepção principal, uma curva elegante de mogno polido. "Eu sou Christopher Davis", anunciei a recepcionista, uma mulher serena com um headset. "A paciente é Brooke Summers. Solicitei o chefe de medicina e uma suíte VIP. Por favor, agilizem isso." A recepcionista digitou algo em seu computador, sua expressão ilegível. "Um momento, senhor." Christopher tamborilou os dedos no balcão, sua paciência se esgotando. Ele não estava acostumado a esperar. Não estava acostumado a ser tratado como mais um. Ele olhou ao redor, notando a discreta placa de latão perto da entrada. Centro Médico Hartman. Um nome comum, pensou. Provavelmente algum filantropo falecido há muito tempo. Não significava nada para ele. Seu telefone vibrou pela terceira vez. Uma mensagem de texto de Jéssica. "Oi, só ligando para saber como você está. Espero que a reunião corra bem. O bebê está chutando como um jogador de futebol hoje. Me liga quando puder. Eu te amo." Uma pontada de algo que ele se recusou a identificar como culpa o invadiu. Rapidamente a reprimiu. Jéssica estava bem. Sempre estava bem. Estava em casa, aninhando, fazendo o que quer que mulheres grávidas fizessem. Ela estava segura. Brooke, no entanto, precisava dele. Era uma justificativa simples e egoísta, mas era o suficiente. "Senhor", disse a recepcionista, sua voz o puxando de volta. "A doutora Peterson virá falar com o senhor em breve, se desejar sentar-se." "Eu não quero sentar", ele retrucou, sua voz um rosnado baixo. "Eu quero um médico para mim, para minha amiga. É tão difícil de entender? Ou preciso falar com a pessoa que dirige este lugar e explicar como funciona o atendimento ao cliente?" A recepcionista permaneceu inquietantemente calma. "A doutora Peterson é a chefe de medicina, senhor. Ela é a pessoa que solicitou." Antes que Christopher pudesse replicar, uma mulher com um impecável jaleco branco se aproximou. Ela tinha uns 50 e poucos anos, com olhos agudos e inteligentes, e cabelos grisalhos presos em um coque severo. Sua placa de identificação dizia: "Doutora Ann Peterson, chefe de medicina." "Davis", disse ela, sua voz nivelada e desprovida do espanto que ele esperava. "Sou a doutora Peterson. Disseram-me que o senhor tinha algumas preocupações." "Preocupações?" Christopher soltou uma risada seca e sem humor. "Minha amiga está sofrendo uma dor intensa e estamos sendo retidos pela burocracia. Quero que a coloquem em um quarto, a diagnostiquem e a tratem. Agora estou disposto a pagar qualquer preço." O olhar da doutora Peterson era firme. "Todos os nossos pacientes são tratados com a máxima urgência e cuidado, Sr. Davis. A Sra. Summers já foi levada para uma sala de exames em nossa ala de emergência. Um clínico geral está com ela neste momento. Não agilizamos o atendimento com base nos limites de crédito. Fazemos com base na necessidade médica." A condescendência educada e profissional era exasperante. Era uma linguagem que Christopher
Não estava acostumado a ouvir. Ele sentiu seu controle, o pilar de seu mundo, escapando. Talvez você não entenda, disse ele, aproximando-se, baixando a voz para um silvo intimidante. Eu sou um homem muito influente. Um hospital como este depende de doadores, de patrocinadores. Seria uma pena que uma instalação com uma reputação tão boa se encontrasse de repente com um crítico muito poderoso e muito vocal. A doutora Patterson nem sequer piscou. Em vez disso, um leve, quase imperceptível, sorriso tocou o canto de seus lábios. Era o sorriso de alguém que tinha todas as cartas e sabia disso. Sr. Davis, disse ela, sua voz baixando para um tom confidencial, quase compassivo. Parece que o senhor tem vários equívocos, mas não se preocupe. Acho que todos eles estão prestes a ser esclarecidos. Do corredor, o chiado silencioso e rítmico de sapatos ortopédicos ficou mais alto. Uma nova figura se aproximava. Christopher se virou, esperando outro médico ou um administrador que ele finalmente pudesse intimidar. Mas o rosto que ele viu lhe causou uma pontada de pavor gelado pelo corpo inteiro. Era Jéssica, sua esposa grávida. E ela não estava sorrindo. Jéssica movia-se com uma graça tranquila que Christopher sempre confundira com mansidão. Sua gravidez havia suavizado seus traços, mas hoje seus olhos azuis, geralmente tão calorosos, estavam duros e frios como gelo glacial. Ela não estava olhando para ele. Seu olhar estava fixo na doutora Patterson. Anne? Disse Jéssica, sua voz calma e clara, cortando o zumbido estéril do lobby. Há algum problema aqui? A mente de Christopher correu, tentando entender esse cenário impossível. O que Jéssica estava fazendo ali? Um check-up, um alarme falso com o bebê. Tinha que ser uma coincidência terrível e desoladora. Nenhum problema de forma alguma, Jéssica, respondeu a doutora Patterson, seu tom mudando de frieza profissional para um de genuíno calor e respeito. O Sr. Davis apenas estava expressando suas preocupações sobre os procedimentos do nosso hospital. Os olhos de Jéssica finalmente pousaram em Christopher. O olhar neles não era de surpresa ou dor. Ainda não. Era um olhar de profunda e cansada decepção. Era o olhar de alguém cujas piores suspeitas acabavam de ser confirmadas. Meu marido, disse Jéssica, as palavras perfeitamente articuladas. Pode ser muito entusiasmado, especialmente quando está preocupado com uma amiga. A leve pausa antes da palavra amiga foi um bisturi habilmente manejado. Christopher sentiu suor na nuca. Ele tinha que assumir o controle dessa narrativa, e rápido. Jess, o que você está fazendo aqui? Eu só estava... Um colega de trabalho, Brooke Summers, desmaiou de repente. Tive que trazê-la correndo para cá. Eu estava prestes a te ligar. Ele gaguejou, a mentira com gosto de cinzas em sua boca. A expressão de Jéssica não mudou. Você não precisava me ligar, Christopher. Eu já estava aqui. Fiz minha ultrassonografia de 32 semanas esta tarde. Você saberia se tivesse lido a mensagem que te enviei esta manhã. A mensagem de texto. Ele a tinha olhado, registrado algo sobre uma consulta e, imediatamente, a descartado como não urgente. A reunião de diretoria dele parecia mais importante. A reunião se prolongou, querido. Foi inevitável, ele disse, tentando injetar uma nota de sincera desculpa em sua voz. Ele estendeu a mão para tocar o braço dela, um gesto de posse e controle. Ela deu um pequeno passo para trás, evitando o toque dele. A rejeição foi sutil, mas na atmosfera silenciosa e carregada do lobby, pareceu um tiro. Doutora Patterson, disse Jéssica, virando-se para a chefe de medicina. Meu marido estava exigindo uma suíte privada
e sua atenção pessoal para sua colega. Por favor, certifique-se de que a Sinuenoira Summers receba o excelente padrão de atendimento que oferecemos a todos os nossos pacientes. Nenhum tratamento especial é necessário ou justificado. A doutora Patterson assentiu. Claro, Jessica. Então olhou para Christopher. Com sua licença, eu tenho outros pacientes para atender. Sua amiga está em boas mãos. Com um último olhar significativo para Jessica, ela se virou e se foi. O lobby, de repente, pareceu vasto e vazio. A recepcionista os ignorava diligentemente. A cachoeira parecia zombar dele com sua serena indiferença. Christopher ficou sozinho com sua esposa e, pela primeira vez em seu casamento, sentiu-se completamente impotente. Só me deixe explicar, começou ele, sua voz baixando. Explicar o quê? Perguntou ela, seu tom perigosamente baixo. Explicar por que sua colega é uma aspirante a modelo de 25 anos com quem você tem almoçado nos últimos 6 meses. Almoços que, de acordo com os extratos do seu cartão de crédito, têm acontecido em hotéis boutique. Ou devemos falar sobre as joias da Cartier que você comprou no mês passado? Um presente corporativo, acho que você chamou. Christopher ficou mudo. Ele tinha sido tão arrogante, tão certo de sua própria astúcia, tão desdenhoso da inteligência dela. Ele a via como a esposa gentil e modesta que administrava o lar e sua agenda social. Ele nunca imaginou que ela estivesse prestando atenção. Nunca imaginou que ela fosse capaz dessa fria e analítica dissecação de sua traição. Como? Como você soube? Sussurrou ele. Um sorriso sem humor tocou os lábios de Jessica. Você não é um homem cuidadoso, Christopher. Você é descuidado. Você acha que só porque eu não dirijo uma empresa de tecnologia, eu não entendo como o mundo funciona. Esse foi seu primeiro erro. Ela gesticulou vagamente para o ambiente opulento. Minha família está no ramo de gerenciar sistemas complexos há muito tempo. A forma como ela disse isso lhe causou um arrepio. Sua família, os Hartman, tinha conhecido os pais dele algumas vezes antes de falecerem. Ele se lembrava deles como tipos de dinheiro antigo, calmos. Seu pai, Robert Hartman, tinha sido um investidor aposentado que, na opinião de Christopher, carecia de qualquer instinto realmente assassino. Sua mãe tinha sido uma mulher da sociedade, dedicada à caridade. Ele os menosprezava, vendo-os como relíquias de uma era passada. Ele via a riqueza deles como antiga e estagnada, nada como a fortuna dinâmica e disruptiva que ele estava construindo. Ele olhou do rosto de Jessica para a placa de latão na parede. Centro Médico Hartman. O nome não era uma coincidência. Sua mente lutou para conectar os pontos. O nome no prédio. A diferença que a doutora Peterson mostrava a Jessica. A forma como ela falara de sua família. Era como ver um quebra-cabeça se montando, e a imagem final era uma que ele não conseguia compreender. Hartman, ele disse em voz alta, o nome soando estranho e pesado em sua língua. Este lugar é nomeado em homenagem ao meu pai, completou Jessica por ele, sua voz monótona. Ele o fundou há 30 anos. Ele e meu avô construíram toda essa fundação médica do zero. Os alicerces do mundo de Christopher não apenas racharam, eles se estilhaçaram. Ele havia se casado com Jessica Hartman, vendo-a como um belo acessório bem educado para sua vida. Sabia que ela tinha um trust fund, uma herança confortável que ele sempre categorizara mentalmente como seu pequeno ninho. Ele não fazia ideia. Ele estava vivendo em um palácio pensando que era uma cabana e nunca se deu ao trabalho de olhar para o teto. Você e sua família é dona deste hospital? Gaguejou ele, a pergunta soando absurda até para seus próprios ouvidos. O olhar de Jessica endureceu. Christopher, minha família não só é dona do hospital, nós somos donos do prédio.
do terreno onde ele se assenta, do laboratório de pesquisa farmacêutica na ala oeste, da empresa de suprimentos médicos que o abastece e da fundação de caridade que supervisiona tudo. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras cair com a força de um golpe físico. Eu não só tenho um ninho, meu querido. Eu sou a presidente do conselho. E você, disse sua voz baixando para um sussurro que era mais assustador do que qualquer grito. Acabou de trazer sua amante para o meu hospital. As palavras ficaram suspensas no ar, absorvendo todo o oxigênio dos pulmões de Christopher. Presidente do conselho, o título parecia estranho, impossível quando aplicado à sua esposa. Jessica era a mulher que organizava jantares, que o lembrava de ligar para a mãe, que estava carregando seu filho. Ela não era uma titã da indústria. Não podia ser. Toda a sua percepção de sua vida juntos pendeu em seu eixo. Os jantares tranquilos com os pais dela, que ele suportava com condescendência complacente, de repente se reproduziram em sua mente. Ele se lembrou de seu pai, Robert, falando baixinho sobre a gestão de dotações e carteiras de biotecnologia. Christopher descartou aquilo como delírios de um amador. Agora ele percebia que tinha sido uma criança, ouvindo gigantes discutirem a criação de mundos. Isso não é possível. Ele conseguiu dizer a negação um reflexo. Você cuida dos bailes de caridade, não das reuniões do conselho. Você acha que aqueles bailes de caridade, que arrecadam 8 dígitos em uma única noite, se organizam sozinhos? Jéssica rebateu, sua voz aguda. Você viu o que quis ver, Chris? Uma esposa dócil e caseira que não faria muitas perguntas. Era uma fantasia conveniente para você, e eu permiti que você a tivesse. Esse foi meu erro. Ele olhou para ela, vendo-a de verdade pela primeira vez. O vestido simples e elegante que ela usava provavelmente custava mais que o terno dele. A calma confiança que ele confundira com passividade era, na verdade, a profunda quietude de um poder imenso. Ela não precisava do seu chamativo mundo de venture capital e aquisições hostis. Ela estava vivendo em um mundo próprio, um tão acima do dele, que ele nem sequer conseguia perceber. Por quê? Perguntou ele a pergunta impregnada de uma patética perplexidade. Por que você não me contou a magnitude de tudo isso? Contar a você? Perguntou ela, uma risada amarga e genuína escapando de seus lábios. Eu tentei no começo. Lembra quando tentei falar com você sobre o novo investimento da Fundação Hartman em cirurgia robótica? Você afagou minha mão e disse, que lindo, querido. Antes de passar a próxima hora se gabando de um novo aplicativo que sua empresa havia adquirido. Você nunca fez uma única pergunta de acompanhamento. Nunca demonstrou a menor pitada de interesse genuíno na minha vida, na minha família ou no meu legado. Você só me via como um reflexo de si mesmo. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão de sua importância. Ele tinha sido tão cego, tão absorvido por sua própria importância. Acreditava ser o Sol, e ela era um planeta menor preso em sua órbita. A realidade era que ele havia sido uma pequena lua, orbitando uma estrela que nem sequer sabia que estava lá. Seu telefone vibrou. Instintivamente ele olhou para baixo. Era uma notificação do banco dele. Ele a ignorou. Então é isso, disse ele, tentando encontrar algum ponto de apoio, alguma maneira de recuperar o controle. Você me traz ao seu reino para me humilhar. Não se lisonjeie, Christopher. Meu dia não gira em torno de você, disse ela friamente. Como eu disse, eu tinha uma consulta médica. Você escolheu trazer sua aventura para minha porta. Esta humilhação,
é inteiramente obra sua. Como se fosse um sinal, um homem grande e imponente, com um terno escuro, materializou-se ao lado dela. Ele tinha a constituição de um ex-linebacker, com uma presença calma e vigilante. Ele assentiu respeitosamente para Jessica. Sr. Henderson, ela o cumprimentou. Alguma novidade? A senhora Summers foi diagnosticada com desidratação leve e ansiedade aguda, relatou o Sr. Henderson com voz baixa e ressonante. A Dr. Cota Matthews recomendou que ela recebesse líquidos intravenosos e fosse liberada em 1 hora. Desidratação leve. Toda a emergência dramática de vida ou morte que havia arruinado sua tarde não era mais do que um caso de uma jovem que precisava de um copo d'água. O absurdo de tudo isso foi uma nova onda de humilhação. E a conta dela? Não será debitada na conta corporativa, Sra. Davis, confirmou Henderson. Jessica assentiu. Obrigada, Robert. Você poderia, por favor, escoltar meu marido até a lanchonete? Acho que nós dois temos mais algumas coisas para discutir e eu prefiro um ambiente mais privado. Com certeza, Sra. Davis. Henderson direcionou seu olhar impassível para Christopher. Senhor, se me acompanha. Não era um pedido. Christopher olhou da montanha de homem para sua esposa. A dinâmica de poder havia mudado tanto que o deixou tonto. Ele não era mais um CEO no controle. Ele era um menino mal comportado sendo enviado para a sala do diretor. Ele não teve escolha senão segui-lo. A lanchonete do hospital era tão elegante quanto o resto do edifício, com janelas do chão ao teto que davam para um jardim bem cuidado. Mas Jessica não o levou para um dos estandes confortáveis. Ela o guiou para uma mesa austera e funcional, em um canto isolado sob o brilho pouco lisonjeiro de uma luz fluorescente. Henderson permaneceu a uma distância discreta, mas inegável. Jessica sentou-se, colocando as mãos sobre sua barriga inchada em um gesto protetor. Ela deslizou uma elegante pasta azul escura pela mesa. Eu esperava ter essa conversa em casa depois que o bebê nascesse, começou ela, sua voz desprovida de sua raiva anterior, substituída agora por um tom friamente profissional. Mas você me forçou a agir. Christopher olhou para a pasta. Ele não queria abri-la. Sabia que o que estava lá dentro seria o fim, o final da vida que ele conhecia. Jess, por favor, ele tentou sua voz rouca. Podemos consertar isso. Cometi um erro horrível e estúpido. Mas vamos ter um bebê. Nossa família. Nossa família. Ela o interrompeu, sua voz perigosamente suave. A família que você estava traindo enquanto eu estava em casa, carregando seu filho. A família que você negligenciou para poder ser o benfeitor de uma mulher que sofria de ansiedade. Ela empurrou a pasta mais perto dele. Abra, Christopher. Com as mãos trêmulas, ele abriu a pasta. A primeira página era um documento de uma firma de contabilidade forense. Era uma análise detalhada das finanças da Kronos Innovations, sua empresa. Seu orgulho e alegria. Seus olhos percorreram as colunas de números, as transações destacadas, os resumos condenatórios. Ele sentiu o sangue escoar de seu rosto. Isto não era apenas sobre sua aventura. Isto era sobre tudo. O capital inicial para a Kronos, disse Jessica, sua voz uma narração clínica de seu destino. Você me disse que o conseguiu com um consórcio de investidores anjo no Vale do Silício. Um discurso brilhante, você disse. Eles estavam implorando para entrar desde o início. Ele olhou para ela, seu coração batendo forte no peito. Mas não havia investidores anjo, não é, Chris? Ela continuou. Os $5 milhões iniciais, o dinheiro que iniciou tudo,
foram canalizados de uma das contas Trust do legado da minha família. Uma conta à qual você teve acesso quando consolidamos nossas finanças após nosso casamento. Uma conta que você deve ter pensado que era apenas uma panela de dinheiro esquecida. Ele não conseguia falar. Ela sabia seu segredo mais escuro e fundamental. Ele não era um homem feito por si mesmo. Era um ladrão. Você não construiu um império, Christopher, disse sua voz selando seu destino. Você roubou os alicerces de um e construiu um barraco sobre ele, e o aluguel agora está vencido. O ar estéril da lanchonete parecia espesso, pesado e sufocante. Christopher olhou para o relatório de contabilidade forense, mas os números se tornaram símbolos sem sentido. A única coisa que ele conseguia ver claramente era o abismo que se abrira sob ele. A aventura era um sintoma. Esta era a doença. Toda a sua história de sucesso, a narrativa em torno da qual ele havia construído sua identidade, era uma fraude. Como você pôde? Como você pôde fazer isso? Sussurrou ele a pergunta ridícula dirigida a ela, como se ela fosse a perpetradora. Me espionando, contratando contadores. Você chama isso de espionagem, eu chamo de diligência de vida. Jéssica replicou, sua compostura absoluta. Você realmente pensou que eu não vigiaria os trusts da família? Meu pai me ensinou a ler um balanço antes de aprender a andar de bicicleta. As discrepâncias começaram pequenas, há cerca de 18 meses. Alguns milhares de reais aqui, $500 mil ali. Você foi esperto ao canalizar através de empresas offshore. Provavelmente pensou que era uma quantia insignificante, perdida no barulho de carteiras multimilionárias. Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dele. Mas era um padrão, e era meu dinheiro. Então contratei os melhores contadores forenses do país, não para espionar meu marido, mas para proteger os ativos da minha família de uma ameaça potencial. Acontece que a ameaça estava dormindo na minha cama. Ele sentiu um impulso primário desesperado de se defender, de distorcer a narrativa. Eu ia devolver, com juros. A empresa é um grande sucesso. A avaliação está nas alturas. Foi um investimento. Eu usei esse dinheiro para construir algo incrível para nós. Para nós. A risada de Jéssica foi aguda e quebradiça. O loft que você alugou do outro lado da cidade era para nós? O Porsche que você comprou para Brooke no aniversário dela era para nós? Toda essa vida secreta que você construiu com o dinheiro da minha família era para nós? Ela gesticulou para a pasta. Está tudo lá, Christopher. Cada transferência bancária, cada presente, cada conta de hotel. Eles não encontraram apenas a malversação do trust. Eles encontraram como você a usou. Você tem vivido uma mentira e eu a estive financiando. De repente, o telefone que ele havia colocado sobre a mesa vibrou novamente, desta vez com uma série de notificações frenéticas. Ele olhou para baixo, e-mails de seu diretor financeiro, mensagens de texto de seu banco, contas corporativas urgentes, congeladas. Transação de cartão de crédito recusada, valor 2.500, comerciante Cartier. Aviso: o acesso às principais contas operacionais da Cronos Innovations foi suspenso, pendente de investigação interna. Ele olhou para Jéssica, a incredulidade absoluta lutando contra o horror que amanhecia. O que você fez? Protegi meus ativos, disse ela simplesmente. O relatório forense foi apresentado ao Conselho da Fundação Hartman esta manhã, visto que a Fundação tem uma parceria significativa e até agora silenciosa na Cronos Innovations. Um pequeno detalhe que você deve ter deixado passar na letra miúda do financiamento inicial
que você roubou. Eles votaram para iniciar uma investigação imediata sobre má gestão financeira. Como acionista majoritária, eu tinha autoridade para congelar as contas para evitar mais desvio de fundos. Seu diretor financeiro foi notificado há 10 minutos. Foi xeque-mate em um jogo que ele nem sabia que estava jogando. Enquanto ele corria com sua amante para o hospital, seu império estava sendo desmantelado tijolo por tijolo pela mulher que ele subestimara fatalmente. Você não pode fazer isso, ele disse, as palavras fracas e impotentes. É a minha empresa. É mesmo? Ela rebateu. Uma casa construída com materiais roubados é realmente propriedade do ladrão? E, de acordo com meus advogados, é uma área muito cinzenta. E Christopher, acrescentou ela, sua voz baixando. Meus advogados são muito melhores que os seus. Como se convocado, outro homem se aproximou da mesa. Ele era elegante e impecavelmente vestido, carregando uma fina pasta de couro. Este era David Chan, o advogado principal da família Hartman, um homem conhecido nos círculos legais como um tubarão que nunca perdia. Jessica, disse David com um respeitoso aceno antes de dirigir seu olhar frio e avaliador a Christopher. Sr. Davis? David, obrigado por vir, disse Jessica. Acho que você tem alguns documentos para meu marido. David Chan colocou sua pasta na mesa e a abriu com 2 cliques precisos. Ele tirou um grosso maço de papéis e o colocou diretamente na frente de Christopher, em cima do relatório contábil. Sr. Davis, começou o advogado, seu tom formal e desprovido de qualquer emoção. Estes são os papéis do divórcio. Citam infidelidade e fraude financeira como os principais motivos. Todos os ativos compartilhados que, após a revisão, parecem ter sido comprados com fundos originados da herança ou dos trusts dos Redavis. Nota: provável erro de digitação, assumindo que se refere aos fundos de Jessica, o Hartman, foram congelados por ordem judicial. Isso inclui suas casas, seus veículos e suas carteiras de investimento pessoais. Ele deslizou outro documento para a frente. Esta é uma ordem de restrição. O senhor deve permanecer a pelo menos 150 metros dos Redavis e de todas as suas propriedades, incluindo sua casa conjugal, com efeito imediato. O mundo de Christopher se reduziu à pilha de papéis à sua frente. Divórcio, ativos congelados, ordem de restrição. Cada palavra era um prego. A casa conjugal. Você está me expulsando da minha própria casa. Ele engasgou. A casa foi comprada pelo Trust Hartman como presente de casamento para mim, Christopher. Seu nome nunca esteve na escritura. Você era um convidado, disse Jessica suavemente. A festa acabou. Ele sentiu uma onda de raiva inútil. Você vai se arrepender disso, Jessica. Vou lutar contra você. Vou tirar tudo o que você tem. Vou contar ao mundo o que você é. David Chan falou antes que Jessica pudesse. Não o aconselharia, Sr. Davis. Qualquer tentativa de difamar a Sra. Davis será recebida com um processo por difamação de uma magnitude que o senhor não pode mais se dar ao luxo de combater. Além disso, ainda não apresentamos a queixa criminal por desvio de fundos. Minha cliente teve a bondade de adiá-la por enquanto, pelo bem de seu filho natimorto. Ela prefere resolver isso de maneira civil. Ele fez uma pausa, deixando a ameaça pairar no ar. A bondade dela tem limites e um promotor federal estaria muito interessado neste relatório forense. Prisão. A palavra não foi dita, mas ressoou no espaço entre eles. Christopher olhou para Jessica, a mãe de seu filho, e viu uma estranha, uma mulher com o poder não apenas de arruiná-lo, mas de apagá-lo completamente. Sua valentia desmoronou
substituída por uma súplica desesperada e patética. Jess, não faça isso! Pense no bebê! Estou pensando nele, respondeu ela. Sua voz finalmente quebrou com um lampejo de emoção crua. Estou garantindo que ele nasça em uma vida de honestidade e integridade. Estou protegendo-o de um pai que é um mentiroso, um vigarista e um ladrão. Ele conhecerá o legado de seu avô, não a vergonha de seu pai. Ela se levantou, seu movimento lento e deliberado. Robert o acompanhará até a saída, disse ela, apontando para o Sr. Henderson, que permaneceu como uma estátua silenciosa por perto. Seus pertences pessoais da casa serão enviados para um endereço escolhido pelo seu advogado. Não tente me contatar novamente. Toda a comunicação será feita através de David. Ela se virou e foi embora sem olhar para trás, deixando Christopher sentado sozinho na mesa, com os restos de sua vida espalhados em papel. Ele não era mais Christopher Davis, o magnata da tecnologia. Era apenas um homem em uma lanchonete de hospital, despojado de tudo, percebendo que não só havia perdido uma fortuna, mas havia perdido uma rainha que ele nem sequer sabia que tinha. A saída do centro médico Hartman foi a caminhada mais longa da vida de Christopher. O Sr. Henderson o seguindo como uma presença silenciosa e imóvel que garantia que não haveria cenas nem acessos de raiva. As pessoas no lobby, as mesmas pessoas que antes teriam competido por sua atenção, agora olhavam para ele com curiosidade, seus olhos parando em seu rosto pálido e no homem formidável que o escoltava. Ele não era mais um VIP. Ele era um problema que estava sendo administrado. Quando chegou à entrada, seu Aston Martin não estava mais em seu lugar imponente na faixa de incêndio. Um valete, diferente do anterior, aproximou-se dele, segurando uma única chave. Seu veículo foi transferido para o estacionamento de longa duração, senhor, disse o jovem educadamente. As taxas foram gerenciadas como todo o resto. Ele pegou a chave e foi para o estacionamento, a humilhação queimando em suas entranhas. Dentro da estrutura de concreto, ele encontrou seu carro estacionado ordenadamente entre as linhas, parecendo de repente menos um símbolo de poder e mais um brinquedo chamativo e inútil. Ele desabou no assento do motorista. O cheiro de couro caro agora nauseante. Tentou usar seu telefone, ligou para seu diretor financeiro, Mark. Caiu direto na caixa postal. Ligou para o chefe de seu departamento jurídico, caixa postal. Ligou para seu gerente de banco pessoal. Uma assistente educada, mas firme, o informou que todas as suas contas estavam sob uma retenção temporária e que ela não podia fornecer mais informações. A muralha era absoluta. Jéssica a havia construído e era impenetrável. Sentou-se no silêncio do carro por um tempo que pareceu uma hora. Sua mente um turbilhão de raiva e incredulidade. Ele havia sido desmantelado de forma tão completa e sistemática. Isso não era um ato de vingança espontâneo. Esta era uma estratégia de longa data e meticulosamente executada. Jéssica, sua esposa calma e modesta, estava observando-o, reunindo provas e estabelecendo as bases para sua destruição por meses. A aventura não havia sido a causa. Simplesmente tinha sido o gatilho. A ideia lhe trouxe uma nova onda de pavor frio. Ela não apenas reagiu à infidelidade dele, ela estava se preparando para a traição dele em um nível fundamental muito antes de Brooke aparecer em cena. Ela sabia o que ele era. Seus pensamentos se voltaram para Brooke. O que ele faria com ela? Ele a havia trazido aqui prometendo que cuidaria dela. Agora ele nem sequer podia pagar pelo soro intravenoso dela. Ele pegou o contato dela,
seu polegar pairando sobre o botão de ligar. O que ele diria? Sinto muito, querida. O milionário com quem você está saindo é um vigarista cuja esposa acabou de deixá-lo na rua. Boa sorte com a desidratação. Antes que pudesse decidir, uma ligação entrou. Era Brooke. Chris, onde você está? Sua voz estava trêmula, mas a fraqueza dramática havia desaparecido, substituída por um toque de ansiedade. Eles estão me liberando. Entregaram uma conta real para eu pagar. Você acredita? Disseram que eu tinha que resolver na administração e um cara enorme de terno me disse que eu tinha que deixar as instalações imediatamente. O que está acontecendo? Christopher fechou os olhos. O pequeno e gerenciável drama com o qual ele havia entrado tinha sido engolido por um cataclismo. Estou na garagem, Brooke. Houve uma complicação, disse sua voz monótona. Uma complicação? O que isso significa? É por causa daquela mulher que você estava com? A grávida? Era sua esposa? As perguntas vieram em uma rajada, com um toque de acusação. Ela não era mais a donzela em perigo. Ela era uma cúmplice cujo motorista de fuga acabara de ser preso. Sim, aquela era minha esposa, admitiu ele, as palavras parecendo cascalho em sua garganta. E o que aconteceu? Ela fez um escândalo? Você está bem? Ela não fez um escândalo, Brooke. Ela fez uma ligação, disse ele com amargura. Acontece que ela é dona do hospital e do banco que tem as contas da minha empresa, e há cerca de 1 hora ela é dona de toda a minha vida. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Ele quase podia ouvir os cálculos frenéticos acontecendo em sua cabeça enquanto ela processava essa nova informação que mudava o mundo. Ela? O quê? Você está brincando, certo? Isso é algum tipo de piada mórbida. Eu gostaria que fosse, disse ele, o cansaço o atingindo como um peso físico. Minhas contas estão congeladas, a empresa está bloqueada. Fui notificado com os papéis do divórcio, fui expulso da minha própria casa. Sua casa? E as minhas coisas, Chris? Ela perguntou, a pergunta tão puramente egoísta que era quase cômica. Deixei minha nova bolsa Dior no lobby. Christopher quase riu. Ele estava enfrentando a ruína financeira, a desonra pública e uma possível pena de prisão. E ela estava preocupada com uma bolsa. Naquele momento, ele viu Brooke exatamente como ela era, uma oportunista superficial e bonita que se apegou à sua riqueza, assim como Jessica dissera. Não acho que você a vá recuperar, Brooke, disse ele com cansaço. Escute, eu não posso fazer isso agora. Tenho que consertar as coisas. Consertar as coisas? E eu, Chris? A voz dela subiu, tornando-se aguda. Você me fez promessas. Você disse que a deixaria. Você disse que cuidaria de mim. Promessas que não posso mais cumprir, retrucou ele, sua paciência esgotada. O tempo não é tempo, Brooke. Desligou antes que ela pudesse responder, jogando o telefone no assento do passageiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele não tinha ninguém para ligar, ninguém para ajudar. Seus parceiros de negócios se dispersariam no momento em que a notícia da investigação de fraude se tornasse pública. Seus amigos eram socialites que o abandonariam assim que seu nome ficasse manchado. Ele era uma ilha e a maré estava chegando. Finalmente ligou o carro, o potente motor rugindo. Mas ele não tinha para onde ir. Não podia ir para casa. Não podia ir para o escritório. Ele nem podia se registrar em um hotel, não com seus cartões de crédito congelados. Dirigiu sem rumo para fora do estacionamento e para o trânsito da tarde. A cidade. Sua cidade. Um lugar que ele outrora dominara de salas de reuniões de penthouse e clubes exclusivos, agora parecia estranho e hostil.
Cada arranha-céu reluzente parecia zombar dele, um testemunho de um mundo do qual ele não fazia mais parte. Ele era um fantasma assombrando as ruas de sua antiga vida. Os alertas de notícias começaram a aparecer na tela do seu carro. Cronos Innovations suspende negociação pendente de revisão interna. CEO Christopher Davis sob investigação por má conduta financeira. O efeito dominó estava se tornando um tsunami. Jessica não apenas o expôs, ela lançou um ataque cirúrgico projetado para impacto máximo e imediato. O mundo dos negócios movia-se na velocidade da informação e sua reputação já estava sendo destruída. Ele parou na lateral de uma rua movimentada, oprimido. Pensou naquela manhã. Acordou como um rei. Vestiu um terno de $1.000, tomou seu café personalizado e se olhou no espelho, vendo-se como um mestre do universo. Agora ele não era nada. Um homem com um carro elegante para o qual provavelmente não poderia pagar a gasolina na próxima semana. Foi uma queda tão rápida, tão total, que sua mente mal conseguia assimilar. E a arquiteta de tudo foi a única pessoa que ele nunca, nem por um segundo, considerou uma ameaça. A mulher quieta que carregava seu filho, Brooke Summers, permaneceu do lado de fora dos imponentes portões de vidro do Centro Médico Hartman, sua blusa de seda fina, oferecendo pouca proteção contra o frio repentino da brisa da tarde. A conta da emergência estava amassada em sua mão, um pedaço de papel nítido e zombeteiro detalhando o custo exorbitante dos líquidos intravenosos e uma consulta médica de 5 minutos. Seu telefone estava mudo. Christopher não havia respondido às suas últimas 3 ligações frenéticas. Seu mundo cuidadosamente construído sobre promessas sussurradas com champanhe e apoiado pelo peso sólido do cartão preto de Christopher, estava se dissolvendo como açúcar na chuva. Ela se vira como a heroína de um romance. A jovem linda que captura o coração de um homem poderoso e preso e o ajuda a escapar de seu casamento entediante e sem paixão. Ela imaginara um futuro de vilas ensolaradas, assentos na primeira fila na semana de moda e os olhares invejosos de suas colegas. A mulher que ela vira no lobby, Jessica, havia destruído essa fantasia. Não havia nada entediante ou sem paixão nela. Brooke vira o aço em seus olhos, a autoridade sem esforço em sua postura. Aquela não era a esposa descuidada das histórias de Christopher. Aquela era uma rainha inspecionando seu domínio. E Brooke, com seu vestido de grife frágil e sua doença fingida, não tinha sido mais do que um bobo da corte fazendo papel de bobo. Um táxi parou na calçada. Ela entrou, dando ao motorista o endereço do loft no centro que Christopher havia alugado para seus encontros. Era seu único santuário, o único lugar cheio de coisas que ele havia comprado para ela. Talvez ele fosse para lá. Talvez tudo aquilo fosse um terrível e elaborado mal-entendido. Mas quando o táxi chegou, seu cartão de acesso piscou em vermelho. Acesso negado. Ela tentou novamente. Um nó frio de pânico apertou seu estômago. Ligou para o porteiro do prédio, um homem que sempre a cumprimentara com um sorriso bajulador. "Sinto muito, Sra. Summers", disse ele, sua voz agora cortante e profissional. "Recebemos uma notificação do locatário esta tarde. Seu acesso foi revogado com efeito imediato." "Mas minhas coisas estão lá em cima", protestou ela, sua voz subindo. "Minhas roupas, minhas joias." "Os arranjos serão feitos para que seus pertences pessoais sejam embalados e enviados para você. Precisaremos de um endereço de reenvio", disse ele friamente. E então a linha ficou muda. Ela estava bloqueada, despojada de seu acesso tão limpa e eficientemente quanto Christopher. Isso não era apenas a raiva de Jessica.
Isso era uma campanha de terra arrasada. Derrotada, Brooke desabou contra a fria parede de mármore na entrada do prédio. A vida que ela estava vivendo nos últimos 6 meses era uma ilusão. Ela não tinha sido a parceira de Christopher. Ela tinha sido uma despesa em um relatório de gastos, um luxo que ele havia comprado com fundos roubados. E agora que os fundos haviam sumido, ela também havia sumido. Ela pensou nas outras mulheres em seu círculo, aquelas que namoravam homens ricos e poderosos. Elas sempre a tinham avisado. Coloque no papel, diziam elas, garanta sua própria conta. Ela havia rido delas, convencida de que sua conexão com Chris era diferente. Era real. Ele a amava. Ele estava apenas esperando o momento certo para deixar a esposa. Quão ingênua ela tinha sido. Ela estivera tão cativada pela demonstração de riqueza e poder que nunca se deu ao trabalho de olhar por trás das cortinas. Ela havia aceitado suas histórias sobre a esposa simples ao pé da letra, porque se encaixava na narrativa que ela queria. Ela tinha sido uma audiência disposta para as mentiras dele. Seu telefone vibrou. Por um momento que paralisou seu coração, ela pensou que era Chris. Mas era uma notificação de um blog de fofocas, do tipo que ela seguia religiosamente. A manchete era uma facada. O império do CEO de tecnologia Christopher Davis desmorona em meio a acusações de fraude em massa. Esposa filantropa Jessica Hartman pede o divórcio. A notícia já estava lá fora. Era breve, mas brutal. Mencionava as contas congeladas da Kronos Innovation, a repentina investigação e o pedido de divórcio. Pintava Christopher como um charlatão e Jessica como uma mulher calma e poderosa, a herdeira insuspeita da fortuna Hartman, que finalmente descobrira o engano do marido. O nome de Brooke não era mencionado, mas ela sabia que era apenas uma questão de tempo. Ela era o elo solto da história, a outra mulher. Os paparazzi a encontrariam. Seu rosto apareceria nas revistas, não como uma estrela em ascensão, mas como uma caçadora de fortunas que destrói lares. O escândalo grudaria nela como piche, envenenando qualquer chance que ela tivesse de uma carreira de atuação legítima. Ela não apenas perdera um benfeitor, perdera seu futuro. Uma onda de amargo ressentimento a invadiu. Ressentimento contra Christopher por suas mentiras e sua fraqueza. Ressentimento contra Jessica por seu poder e sua vingança perfeitamente executada. Mas, por baixo de tudo, um pequeno e duro núcleo de ressentimento estava reservado para si mesma. Ela tinha feito sua cama e agora tinha que deitar nela. Ou, neste caso, tinha sido expulsa dela e trancada para fora do prédio, sem outras opções. Ela ligou para a única pessoa com quem sabia que sempre poderia contar. A pessoa que ela estava evitando por meses, porque sua vida lhe parecera muito pequena e muito comum. Sua irmã. «Oi, Kate», disse ela, tentando evitar que sua voz quebrasse, quando sua irmã atendeu. «Sim, sou eu. Escuta, sei que é tarde, mas... posso ir ficar com você por alguns dias? É uma longa história». Enquanto pedia outro táxi, desta vez para levá-la a um modesto apartamento nos subúrbios, Brooke Summers finalmente entendeu. No jogo de apostas altas entre Christopher e Jessica, ela nunca fora uma jogadora. Era apenas parte do dano colateral. Durante as próximas 48 horas, Christopher Davis existiu em um estado de animação suspensa. Encontrou um motel barato nos arredores da cidade, que ainda aceitava dinheiro, uma relíquia de uma época passada. O quarto cheirava a fumaça rançosa e desespero. Ele, um homem que uma vez reclamava se sua suíte de hotel não tivesse vista para o parque, agora olhava para uma paisagem de papel de parede desbotado de uma praia.
Seu telefone era um fluxo implacável de más notícias. Sua história era a principal em todos os canais de notícias financeiras. Os especialistas que antes o elogiavam como visionário agora desmembravam sua carreira, reapresentando-o como um jogador imprudente e um vigarista. Antigos colegas e supostos amigos emitiram declarações, se distanciando dele e da Kronos Innovations. Ele estava radioativo. Finalmente, conseguiu falar com um advogado por telefone, um defensor público apressado que sua antiga equipe jurídica havia recomendado em um breve e-mail de 2 frases. O homem, um advogado decente, mas sobrecarregado, chamado Ben Carter, expôs a dura realidade. A evidência que a equipe jurídica de Hartman tem é esmagadora, Sr. Davis, disse Ben, sua voz metálica ao telefone. O rastro de papel da malversação é impecável. Ele está completamente encurralado no que diz respeito à fraude civil. Sua única salvação no momento é que a Sra. Davis não apresentou queixa criminal. Meu conselho, não a provoque. Então eu simplesmente me rendo? Deixo que ela fique com tudo? Exigiu Christopher, andando em círculos no carpete gasto de seu quarto de motel. Francamente, senhor, não resta nada para tirar. Nunca foi seu para começar, afirmou Ben sem rodeios. A empresa foi construída com o dinheiro dela. A casa é dela. Os carros foram comprados com contas financiadas pelo trust dela. Podemos lutar para conseguir alguns pertences pessoais, talvez uma indenização da empresa que ele tecnicamente fundou, mas serão centavos. Eles estão em uma posição de força absoluta. Força absoluta. A frase ecoou em sua mente. Pensou em Jéssica, em seu rosto calmo e inflexível na lanchonete. Ele havia confundido sua doçura com fraqueza, sua gentileza com ingenuidade. Agora ele entendia que sua doçura era uma escolha, um luxo que lhe proporcionava uma base de poder inabalável. Ele tinha sido o fraco o tempo todo, sustentado por seus recursos, cego por seu próprio ego. No terceiro dia, um mensageiro entregou uma caixa em seu quarto de motel. Continha alguns de seus velhos ternos, alguns livros e uma pequena foto emoldurada dos primeiros dias de seu casamento. Na foto, ele e Jéssica riam em uma praia, jovens e cheios de esperança. Olhou para o homem na foto, o homem com um sorriso genuíno, e sentiu que estava olhando para um completo estranho. Quando havia perdido aquela pessoa? Quando a ambição se transformara em ganância, a confiança em arrogância. Dentro da caixa havia uma simples nota manuscrita em papel liso. Christopher, esta é a última vez que falarei diretamente com você. Anexos estão os documentos finais do divórcio. Assine-os. Se você assiná-los sem lutar, nenhuma acusação criminal será apresentada. Você ficará com a pequena conta poupança pessoal que tinha, antes de nos casarmos, que totaliza aproximadamente $70.000, $70.000. Isso é tudo. Considere isso um ato final de misericórdia, não para você, mas para a criança que algum dia terá que saber que você é o pai dela. Não tente ver o bebê depois que ele nascer. David organizará visitas supervisionadas em um local neutro, quando e se eu considerar apropriado. Isto não é negociável. Jéssica, R$70.000. Para o homem que ele fora uma semana antes, era o preço de um bar. Agora era todo o seu mundo. A nota não era cruel, era clínica. Era o encerramento final de um acordo, a rescisão de um mau investimento. Ela o havia extirpado de sua vida com a precisão de um cirurgião. Sentou-se na cama irregular, com os papéis do divórcio na mão, e finalmente, realmente, entendeu. Isto não era pela aventura. A aventura foi apenas o último sintoma feio de sua traição. Ele havia traído a confiança dela,
o legado de sua família e os alicerces de seu casamento. Ele havia pegado o amor calmo e constante dela e o usado como cobertura para suas próprias inseguranças e ganância. Não lhe restava luta. A raiva havia sumido, substituída por um vazio oco e doloroso. Ele havia construído sua vida como uma torre magnífica, mas a havia construído sobre areia. E a maré havia chegado. Pegou a caneta barata da mesa do motel, sua carcaça de plástico parecendo frágil e estranha em sua mão. Planou os papéis na mesinha manchada e, com a mão trêmula, assinou seu nome. Assinou sua empresa, sua casa, sua fortuna e sua família. Assinou Christopher Davis, o magnata da tecnologia. Quando terminou, tudo o que restava era Chris. Um homem em um quarto de motel barato, com $70 mil e uma vida de arrependimentos se estendendo à sua frente. O despojo do rei estava completo. Ele ficou sem nada além de si mesmo, e era um eu que ele não reconhecia mais. 6 meses depois, Jessica Hartman estava em pé ao lado da janela de seu escritório, seu filho pequeno, Robert, dormindo pacificamente em um berço próximo. O mundo exterior estava pintado com as cores nítidas do outono, uma estação de mudança que refletia a sua própria. Ela não era mais a esposa de um CEO. Era a formidável presidente do conselho da Fundação Hartman, uma líder por direito próprio. O escândalo havia se acalmado. A Kronos Innovations, o monumento oco ao ego de Christopher, foi absorvida e renomeada. Como Hartman Future Technologies, agora era um braço poderoso da fundação, seu propósito redirecionado de apps chamativos para inovação médica significativa. O império construído sobre uma mentira havia sido refeito em um legado de substância. As notícias de Christopher eram um sussurro. Ele havia levado a miséria que ela lhe deixara e desaparecera na vida anônima de uma pequena cidade do meio-oeste. Ele assinara os papéis do divórcio sem lutar e, por vergonha ou covardia, não havia pedido nem uma única vez para ver seu filho. Era um fantasma apagado da vida que ele tentara corromper. A doutora Annie Peterson bateu suavemente antes de entrar, seus olhos calorosos. A nova ala pediátrica inaugura oficialmente na próxima semana, disse ela com um sorriso. A placa comemorativa está ótima. Jessica olhou de sua amiga para seu filho. Uma profunda sensação de paz a tomou. Ela havia enfrentado a traição e não só havia aguentado, como também construíra algo melhor das ruínas. Ela havia protegido sua família, seu filho e seu legado. A tempestade havia passado, e na calma tranquila que se seguiu, Jessica Hartman, mãe e líder, estava finalmente em casa de verdade. Que história de engano, poder oculto e justiça definitiva! A jornada de Jéssica nos mostra que a verdadeira força nem sempre ruge. Às vezes, é a força calma e observadora que muda o mundo. A queda espetacular de Christopher é um poderoso lembrete de que uma vida construída sobre mentiras é um castelo de cartas, pronto para desabar com a mais leve brisa. Ele não apenas perdeu seu dinheiro, perdeu a única pessoa que era seu maior ativo. E nunca soube. O que você pensa das ações de Jessica? Foi sua resposta perfeitamente calculada, justiça pura, ou foi uma vingança fria e brutal? Christopher poderia alguma vez se redimir? Deixe-nos seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nosso próximo drama da vida real.